E dentro de uma a linha tradicional, muitas vezes o Tantra que a gente segue, que é um Tantra naturalista, né? Um Tantra que olha as coisas do ponto de vista natural mesmo, sem tantos misticismos. Eu acho que cada um tem seus respectivos misticismos e tal, mas uma das questões que eu acho que é diferente, né, dentro da nossa linha de pensamento, porque no fim das contas eu também fiz comunicação social, assim como a Fabi, e fiz economia, né? E quando eu fiz economia, tinha uma matéria lá chamada metodologia científica. Essa matéria, a gente entende como que a ciência constrói o conhecimento, né? Então, algumas coisas que aparecem no mundo do Tantra, né? E não é no, né, em qualquer escola específica, mas de uma forma geral, algumas pessoas entram e se associam ao Tantra e associam ao Tantra acreditando que o Tantra é místico, né? Quando na origem o Tantra está ligado exatamente com a escola não mística da Índia, que é o Sankhya. Então, na origem, Tantra e Sankhya são complementares. Se vocês forem ver os princípios, né, que em sânscrito é tattva, se vocês forem ver os tattvas do Sankhya e os tattvas do Tantra, né, do Sankhya, 25 princípios são os mesmos 25 princípios do Tantra. E aí se completa com 36 estátuas do Tantra, né? Então, em comum, Sankhya e Tantra têm 25 princípios e aí mais 11 princípios que são exclusivos do Tantra, mas que, em sua base, o Tantra não sai do naturalismo, né? E Sankhya, em sânscrito, significa números. Então, tudo dentro do Tantra acaba se encaixando, né? Quando você estuda a origem do Tantra. Na história, né, da humanidade, não só do Tantra, mas mesmo como a Fabi mencionou, essa coisa do meu Cristo que salva, o seu Cristo não salva, né? O meu Tantra que salva, o teu Tantra não salva, né? Mas ao longo da história, é, tivemos várias, digamos, ciclos de pensamento. E não só referente ao Tantra, mas pensamentos da humanidade mesmo, né? E a Idade Média, né, a Idade das Trevas, não aconteceu somente na Europa, aconteceu na Índia também. E mais ou menos concomitante, enquanto o cristianismo estava evangelizando lá os bárbaros, né? E aí se começou uma perseguição, né, até sangrenta na Idade Média, né, na qual algumas mulheres, muitas mulheres foram perseguidas e mortas por suspeita de bruxaria, né, por não aceitar a Cristo. Enquanto mais ou menos isso estava acontecendo na Europa, na Índia estava tendo uma evangelização também. A evangelização do Vedanta. O Vedanta é uma escola mística, né? E espiritualista. Então, o yoga sofreu influência do Vedanta mais ou menos na época da Idade Média também. Foi aí que surgiu, por exemplo, a escola Hatha Yoga, né? O Hatha Yoga, ele tem uma origem Tantra Vedanta, né? A origem do Hatha Yoga. Então a gente vai encontrar elementos tântricos e elementos espiritualistas no Hatha Yoga. A questão é que se você olha, né, por uma mística, então, por exemplo, é interessante perceber como as escolas se colocam dentro dos pontos de vistas, né? Porque dentro do hinduísmo a gente coloca o hinduísmo como uma série de darshanas ou darshans. E darshanas significa ponto de vista, né? Então, o hinduísmo tem 6 darshanas, 6 pontos de vistas oficiais. O Tantra não é reconhecido como um ponto de vista oficial, mas o Yoga é. E, né, recentemente, até em uma das nossas lives do Conversas, a gente estava olhando que
existe sim linhas de yoga que pegam os 112 sutras, né, da nossa base do Tantra original, que a gente pega o Tantra e estuda ele com base em técnicas, 112 técnicas de expansão de consciência. Essas 112 técnicas, elas também formam um yoga. E aí, uma das fontes, né, é o canal The Sanskrit Channel, ele vai explicando o yoga a partir das 112 técnicas do Tantra original, que pra gente, dentro da escola de Tantra, é o Tantra original. Então é interessante olhar, porque os 6 pontos de vistas, um deles é o yoga, o outro é o Sankhya, né? O outro é o Vedanta, né? O Vedanta, ele não faz par com o yoga, mas ele influencia, né? Dentro do ponto de vista, digamos, teórico especulativo do yoga, o Sankhya que faz par. E o Sankhya, por acaso, né, tem os 25 princípios do Tantra. Então rola essa tríade, Tantra, Sankhya e Yoga. E aí a gente deixa um pouco de lado o pessoal do Vedanta, mas recentemente, com a galera do Neo Tantra, o pessoal do Vedanta influencia muito, né? O pessoal do Neo Tantra. Então, você vê de repente a pessoa que está falando de Tantra, ela está falando também de é, a Irmandade Branca ou os reptilianos, né? De repente você olha assim, nossa, mas o que tem a ver? Download de DNA, o que tem a ver com Tantra, né? Na origem nada, mas nessa sopa, digamos, que a gente está vivendo hoje em dia, né? Desse contexto da liquidez social, né? Existe um teórico sociólogo, né? O Bauman, que vem com força, sendo aceito por vários jornalistas e pensadores e filósofos, no sentido de a humanidade é líquida. É isso, né? Não tenho certeza. Mas de qualquer forma, só para fechar o assunto e aí não interromper a Fabi, depois que ela começar a falar, no sentido de essa liquidez que a gente está vivendo acaba misturando conceitos que na origem não tem nada a ver. Né? E querendo ou não, o Neo Tantra sofre muita influência de correntes místicas de pensamento.